Olá, aqui é Marina Carvalho e hoje nós vamos falar sobre reprogramação mental e como o perfeccionismo pode paralisar pessoas extremamente talentosas. Bom, o perfeccionismo, ele não é uma característica que as pessoas normalmente buscam porque elas querem buscar, né? Ou porque elas acham que essa é a melhor maneira de poder alcançar algo. Mas na realidade, de uma maneira que talvez no momento, né, que isso aconteceu, não foi conhecido, foi a forma com que a pessoa conseguiu enxergar, né, de conseguir a excelência, de conseguir, vamos dizer assim, né, ser bom ou ser boa numa determinada coisa. Então, imagina que talvez uma pessoa, ela aprendeu, tá? Uma pessoa aprendeu que ela pode ser boa e que ela pode ser reconhecida e que ela pode ter sucesso, ainda que ela erre, né? Ainda que ela fale. Essa pessoa recebeu essa reprogramação, aliás, essa programação. E outra pessoa, ela entendeu que o significado de ser bom, de ser boa, é ser perfeito, é ser perfeita. E qual é o problema quando nós estamos com um significado distorcido na nossa mente e autodestrutivo? Porque o perfeccionismo, ele é um significado autodestrutivo, né? Ou seja, que muitas vezes nos leva a não reconhecer as coisas boas que a gente faz, a não reconhecer os nossos talentos, o nosso diferencial, mas muitas vezes valorizar mais as coisas ruins do que as boas, né? Então imagina que você fez 90% de coisas boas. Se você tiver lá, né, incutido na mente essa crença, você ainda assim vai falar, mas isso não ficou bom, isso não ficou bom. Ou seja, você não vai reconhecer tudo que você alcançou. De repente, antes você fazia 80% e você subiu para 90%. Mas quando a pessoa é perfeccionista, ela não vê essa subida, ela não vê a evolução, ela está sempre comparando a perfeição. E aí a pessoa se torna muito crítica consigo mesma. Só que isso não surgiu da própria pessoa. Na grande maioria das vezes, quando eu vou fazer o trabalho com os meus clientes, eu percebo que sempre vai chegar num pai ou numa mãe ou em algum educador que era muito rígido, que passava, né, como se a pessoa nunca pudesse errar, né? Ela nunca pudesse falhar e como se ela não tivesse outra chance. Isso é muito importante, porque às vezes, né, naquele momento da educação sobre buscar o melhor, foi passado de uma maneira onde a pessoa acreditava em que ela nunca poderia falhar, né? É como se só houvesse uma chance. E aí, gente, qual que é o grande problema quando a pessoa vai levando isso na vida? Ela fica muito rígida consigo mesma, muito austera, não reconhece as suas vitórias, não reconhece as grandiosidades que fez na vida e supervaloriza seus erros, seus equívocos, né? Enfim, as coisas negativas que aconteceram. Dá mais importância ao negativo do que ao positivo. Olha que paradoxal, não é mesmo? O perfeccionismo, que na verdade quer levar a pessoa a buscar a perfeição, na verdade, ao invés de ter o foco no melhor, nas coisas boas, no que dá certo, acaba tendo na verdade o foco no erro. Então, na verdade, quando a pessoa ela foi envolvida, seja por qualquer coisa, né? Porque uma criança, quando ela recebe essa informação de um pai ou de uma mãe muito exigente, muito crítica, que às vezes falou, você não vai ser ninguém na vida, você tem sempre que acertar, e quando você não acerta, o pai vira a cara e fica emburrado, não fala para você tentar de novo, né? E tudo mais. E aí, o que acontece? A pessoa, ela às vezes não tinha senso crítico naquela ocasião. Mas independente de ter tido o senso crítico ou não, de talvez ter tido um pai ou mãe que já tinha essa instrução ou não, o fato é que agora, se essa pessoa, e no caso, se talvez você que está me assistindo tem esse problema,
e você não faz nada, não vai adiantar nada olhar para trás e ver quem é que agiu assim ou assado, né? Talvez podem ter falado para você que você nunca ia conseguir nada, ou ficavam fazendo comparações, né? Dizendo, olha, o fulano é assim, o fulano já conseguiu isso, deixando, né, dizer como se você fosse uma pessoa inferior, ruim, né? Então, muitas vezes, talvez você tentava fazer as coisas, mas sempre tinha alguém para te comparar e querer dizer que outra pessoa era melhor que você. Então, muitas coisas que foram sendo talvez criadas e que fizeram com que hoje você começasse a ter muito medo do erro, né? A pessoa perfeccionista, ela se identifica com o erro. Ela não olha, bom, eu sou uma pessoa perfeita, mas eu posso ter errado aqui, eu posso, poxa, né, falei algo com a maior ingenuidade e, enfim, talvez se eu voltasse no tempo eu teria tido esse cuidado, mas tudo bem, né? Só que o que acontece quando a pessoa ela tá no perfeccionismo, quando ela tá mergulhada nisso, ela olha o erro como se fosse ela se identifica. E aí o erro não é aceitável, porque aceitar o erro é como se eu dissesse que todo o meu ser é ruim, né? Então olha a quantidade de crenças que estão ligadas aí ao perfeccionismo. Por que a gente precisa cuidar da mente? Às vezes as pessoas estão querendo crescer e o perfeccionista, a perfeccionista, né? Quando quer crescer, muitas vezes tem um brilho, tem um talento gigantesco, mas muitas vezes vai se barrar porque o perfeccionista, por ele não admitir de forma alguma o erro, né? Tudo bem, eu tenho que buscar excelência, fazer o máximo para não errar, mas eu não posso viver em função do erro, e os perfeccionistas vivem em função do erro. Eles agem pensando o seguinte, mas eles pensam mais em não errar por causa da dor do erro do que em acertar. E veja, se eu estou emanando mais atenção ao erro, quais são as chances que eu estou aumentando das coisas acontecerem na minha vida? De erros, né? E vai ser muito difícil os acertos. Às vezes os acertos para acontecerem, eles vão ter que vir com muito sofrimento, com muito sacrifício, com muita ansiedade, com muito estresse. E tudo isso, gente, não porque seja necessário, mas por causa da programação que a pessoa traz no inconsciente. Então, você percebe o tanto que é importante você reprogramar a sua mente, o tanto que é importante você sair dessas armadilhas mentais? Às vezes você acha que o seu jogo tá difícil por conta dos desafios da vida, né? É o mercado, é a concorrência, são as oportunidades, enfim, tá? Mas não é isso, né? E a gente não pode cair nessa ilusão. Tudo isso já é uma projeção da nossa mente baseado nas crenças que estamos trazendo. Então eu realmente convido você a não deixar ofuscar o seu talento, a sua capacidade, a sua experiência pelo perfeccionismo ou por qualquer outra crença, né? No nosso tema aqui é o que nós estamos abordando. Não permita, tá? Você não precisa ficar lutando tanto contra fantasmas, você só precisa realmente se permitir mudar, né, essa programação que talvez esteja barrando você de ser tudo que vocês podem ser, né? Então é isso. E se você quer saber mais sobre as sessões ou sobre os nossos programas, né, sobre os nossos cursos de Theta Healing, você pode enviar uma mensagem para o WhatsApp 62 984 24 6089. Bom, se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe com mais pessoas. Nós podemos ajudar mais pessoas, né? E eu sempre acredito que quando a gente ajuda as pessoas com coração realmente, colocando e fazendo por amor, aquilo volta para você. Então, se isso te tocou, se fez sentido, compartilhe com duas pessoas, né? Sem dúvida alguma, você vai ajudá-las e o universo também vai muitas vezes responder respostas que você esteja aí buscando, tá? Deixe aqui também seus comentários para me falar como é que foi para você esse vídeo, se fez sentido, se você conseguiu compreender, tá certo? Inscreva-se no canal e é isso. Um beijo grande no seu coração e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!